Louvado seja Deus por mais um dia na casa do Senhor. Estarmos unidos aqui neste lugar. Como foram de carnaval? E como foram de carnaval, irmãos? Eu fui bem, passei em casa, ia viajar, não viajei. Louvado seja Deus, e aqui estamos. Domingo passado nós não estivemos aqui, porque a proposta era eu viajar, a Yara viajou, mas eu não viajei. É como Deus quer, não como a gente quer, né? Então o Fábio não viria sozinho. Mas nós estamos aqui mais uma vez, feliz da vida, com o coração grato, não só pelo trabalho, pela pastoral do dízimo. Quem não me conhece, eu me chamo Andréia. Estou aqui nessa missão, nesse período, com o Fábio, que aí está, com a Yara. Então nós viemos lá da Matriz, a pedido do pároco, porque aqui vai acontecer algo de extraordinário. E é o que, irmãos? Ixi! Essa comunidade vai passar a ser Gente, imagine o coração do pároco, como está feliz, porque através do seu pastoreio, quem sabe aqui vai me responder. Quando foi que essa comunidade foi fundada? A comunidade em si foi criada. Bora, Nilo. Renato. Sorria. 87, 88? Não? 82. Nós estamos em 2020. Depois de tantos anos de caminhada. Quem aqui estava nos primeiros blocos da paróquia? Nilo. Renato. Quem mais? Isso, coisa linda, não é? Aí vocês veem um sonho de Deus sendo realizado. Antigamente nem tinha igreja, era no centro comunitário que fazia as missas. Isso, coisa boa. Depois do termino foi construindo aqui, não é isso? Mas irmãos, dê bom dia aí seu irmão que está do lado. Diga, meu irmão, bom dia. Seja bem-vindo neste lugar. Deus se alegra com sua presença. Irmãos, eu vou trazer uma passagem hoje. Está lá em 2 Coríntios 9, a partir do versículo 6. Para a gente meditar um pouquinho sobre a questão do dízimo. Para que essa paróquia, porque já é paróquia no plano espiritual e vai se concretizar dia 1º de março, recebendo o novo pároco. Vocês estão felizes, sim ou não? Sim. Agora o Padre Cristóvão não deixa de ser não, viu? Continua sendo no coração de cada um. Ele só vai mesmo ficar um pouquinho do lado. Antes ele estava na frente. Louvado seja Deus por isso. Eu creio que o coração dele esteja cheio de alegria. Então assim, para que essa comunidade que agora é paróquia, para esse crescimento, para que essa paróquia continue andando, crescendo, e o novo pároco que vai vir, eu digo a vocês, é preciso que os paroquianos sejam fiéis. E a palavra de Deus hoje traz assim, olha, convém lembrar, aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Aquele que semeia em profusão ceifará. Dê cada um conforme o impulso do seu coração, sem tristeza e nem constrangimento. Deus ama quem dá com alegria. Diga aí o seu irmão que está do seu lado. Deus ama quem dá com alegria. Então, irmãos, Deus ama quem dá com alegria. Então, assim, lá em 2 Coríntios 9, a partir do versículo 6, aprendemos sobre a atitude correta ao dar. O versículo destaca que quem semeia pouco, pouco também ceifará. E quem semeia abundantemente, abundantemente também ceifará. Isso nos incentiva a dar com generosidade. Um coração generoso, irmãos, vai dando,
dando, e assim as coisas vão acontecendo. É importante lembrar que a doação deve ser feita com alegria. E o versículo afirma isso. Deus ama quem dá com alegria. Isso significa que não devemos dar por obrigar, mas com o coração grato. Então assim, irmãos, quando a gente fala de dízimo e oferta, dízimo é uma devolução daquilo que Deus me dá através do meu trabalho, a eu devolver a casa do Senhor. A oferta é aquilo que eu oferto a Deus com meu coração, um coração alegre e grato. Quando damos, irmãos, com alegria, sentimos uma satisfação maior. Estamos participando de algo maior que nós mesmos. Isso nos conecta mais com nossa comunidade e também com Deus. À medida que eu dou a casa do Senhor, eu não só ajudo a ela, mas ajudo também aos irmãos da comunidade. Então, dar com alegria é ter satisfação no coração. O Senhor hoje me fazia lembrar. Fale para o seu irmão do seu lado aí, olha. Escute bem agora, com atenção. O Senhor me fazia lembrar hoje da passagem da viúva de Serepa. Quem conhece aqui a passagem da viúva de Serepa? Levante a mão. Ixi, ninguém conhece não? A irmã ali levantou. Então a viúva de Serepa estava com um filho. Havia uma seca naquele lugar. E ela só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite. Então ela disse assim: vou preparar um pão para que eu e meu filho coma, e depois morreremos, porque não existia mais alimento naquele lugar, havia uma seca. Ela era viúva, a gente sabe que naquela época as viúvas sofriam porque não tinha quem ajudasse. E aparece lá quem? Elias. E Elias aparece, irmãos. Aí a gente fala de uma atitude de fé daquela viúva de Serepa. É uma história muito linda. Depois a gente vai, se você quiser mais se aprofundar, né, nessa passagem. Então assim, quando Elias chega naquela casa da viúva, ele diz assim: prepare um pão para mim. Imagine, ele só tinha um pouquinho de farinha e azeite para que fizesse o pão para ela e o filho comer e morrer. Porque era essa a visão dela. Então, quando Elias chega e pede, imagine aí, feche os olhos de vocês na sua casa. Feche os olhos agora. Quando a gente fecha os olhos, a gente tem uma dimensão melhor daquilo que Deus quer falar. Você na sua casa só tem um punhado de farinha e de azeite para você fazer sua última refeição na imagem daquela mulher, no coração daquela mulher. E aí aparece alguém batendo na sua porta. Agora vem o desafio de fé, viu, irmãos? Aparece alguém batendo na sua porta e diz assim: eu estou com fome, prepare um pouquinho de farinha que você tem, faça um pão e traga para mim. Qual seria, agora eu quero que vocês abram os olhos, qual seria a reação? Você faria e daria àquela pessoa que estaria na porta, sim ou não? Alguns diz sim, outros diz não faria, né? Mas a atitude daquela mulher de fé, ela fez o pão, e a palavra diz que ela fez, deu Elias, e ela voltou a olhar para o filho. Mas na volta de olhar para o filho, quando ela bate na vasilha, a vasilha se derrama em farinha, estava cheia. O pote de azeite que só tinha uma gota estava cheio. Irmãos, o que é que eu quero trazer hoje? Através dessa palavra para o dízimo, é que quando a gente tem uma fé confiante em Deus, às vezes a gente é provado na fé, e eu já fui também provada na fé, de ter aquele valor que é para devolver a casa do Senhor ao dízimo, e acontece alguma coisa e eu preciso rever. Fale com o seu irmão do seu lado: olha, bate no ombro dele, não tenha medo não, irmãos. A confiança em Deus não seja, bora lá
repetir para o irmão que está do lado: a confiança em Deus precisa ser inabalável. Então, quando a gente confia no Senhor, mesmo numa prova de fé, é preciso, irmãos, ter um olhar atento. E aquela mulher decidida fez. Então, a partir daí, a nossa fé também precisa ser dessa forma. Se aquela parte é confiada à casa do Senhor, devolva com fé, com fidelidade. E o Senhor, que é o Deus da provisão, vai derramar a vasilha de azeite, transbordar, e o da farinha também. Amém, irmãos? Então é preciso ter essa confiança em Deus, através de dar com alegria, sentirmos uma satisfação melhor. Estamos participando de algo que nós mesmos, isso nos conecta com a comunidade e com Deus. Além disso, a generosidade arrecada bênção para cada um de nós. À medida que eu devolvo a casa do Senhor, está me abençoando e vai abençoar também a Ui. Esse dia eu vi algo e eu fiquei muito triste, mas como a gente diz aqui, olha, o dízimo é uma expressão de fé. Eu ouvia de uma irmã que dizia assim: eu não devolvo o dízimo porque quando a gente precisa da igreja, a igreja não nos ajuda. É um pensamento mesquinho, irmãos. Eu não posso dar à igreja e esperando que a igreja retorne com generosidade para mim. Eu preciso dar à igreja, lembrando que é o Senhor que é generoso para comigo. Não é a igreja, é o Senhor. E Ele arranja aqueles irmãos, o Senhor envia, irmãos. Eu lembro de um irmão que eu quero dizer da ação de Deus. Esse irmão, ele veio pregar na onde eu estava. E eu estava na parte financeira. E eu peguei, botei um valor naquele envelope para dar ao irmão. E o Senhor dizia: dobre o valor e bote no envelope. Não dê só esse, dê um valor dobrado. E eu disse: mas eu já botei aqui a quantia que é o suficiente para ele. Mas o Senhor dizia: bote o valor dobrado daquela quantia. E eu, por obediência à voz de Deus, coloquei. Irmãos, não é nada não, deu envelope ao irmão, o irmão foi embora. Mas eu tive a oportunidade de encontrar o irmão de novo. E o irmão me disse assim: minha irmã, eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Naquele dia que eu fui pregar, eu precisava de uma quantia. E aquela quantia, quando eu abri o envelope, era o que era necessário. E eu pedi ao Senhor. Vocês sabem o que é isso, irmãos? Fidelidade à voz de Deus. Eu só ia dar um valor. E o Senhor disse: dobre, deu o dobro do valor a ele. Porque o Senhor sabia que ele necessitava. Ele disse: olha, minha irmã, era a quantia que eu necessitava para aquele dia. Estamos atentos à casa do Senhor, porque o dízimo é uma fidelidade a Deus para ajudar naquilo que a igreja precisa. Às vezes a gente diz assim: eu não vou dar porque eu já coloquei isso aqui. Não, a voz de Deus é mais forte em nossos corações. E eu digo a vocês, se a gente for ficar aqui falando de testemunho do que Deus, Ele age em nossas vidas, por meio da fé, em nossos corações, e um coração gratificante para Deus. Então eu quero dizer a vocês: sejam dizimistas fiéis na casa do Senhor. Não deixe faltar alimento, porque quando vier o irmão, não com pensamento negativo, quando a irmã me diz: eu não devolvo o dízimo, porque quando a gente precisa da igreja, a igreja não nos serve. Serve sim, irmãos.
na proporção da generosidade do meu coração para com Deus. Por isso que a palavra de Deus diz: Deus ama quem dá com alegria. Bora, toque no seu irmão, diga a ele: Deus ama quem dá com alegria. Eu vou pedir a Fabiana aí que a gente vai ficar de pé agora. Vai ficando de pé. Me ajuda aí, Fabiana. Você presta atenção? Vou pedir aí a Luiz também, nessa manhã. Pedir a graça de concretizar nos nossos corações, irmãos, essa alegria, essa comunidade que vai virar paróquia. No coração de Deus já é. Mas precisa da fidelidade, da generosidade e da alegria do coração de cada um. Não só devolvendo o dízimo, mas também no serviço para essa paróquia, no zelo, no amor. Amém? Então a gente vai cantar essa canção agora, preparando o nosso coração para essa Eucaristia. O ministério vai nos ajudar agora. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu vou pedir a comunidade junto. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso. Pode ser melhor, comunidade. Eu abro as portas do meu coração, te dou livre acesso, Senhor. Eu abro. As portas do meu coração, te dou livre acesso. Peguei na mão do seu irmão. Pois com teu braço forte realizas prodígio. Pois com teu braço forte. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues no chão. Só o violão agora, família. Só o violão. Irmãos, uma comunidade unida, ela se junta, dando os braços uns aos outros, e nessa unidade. Por que eu digo isso? Pois com teu braço forte, a canção diz, ele nos ergue do chão. Porque através desse irmão, que muitas vezes ele não sabe, eu também não sei o que ele está passando, o que ele está vivendo, o que ele está sentindo. Então eu convido mais uma vez agora o povo de Deus se juntar. Vamos dar os braços. Vamos ficar de pé, você. Vamos aqui no corredor, unidos aos outros. Essa comunidade para a gente dar início à Santa Missa. Vai pedir essa graça ao Senhor agora. Pois com o teu braço forte. Ergue o braço do irmão, rapidinho. Pois com teu braço forte Isso, cante, Celeia. realizas prodígio. Por essa nova paróquia, irmãos. Pois com o teu braço Pois forte. com teu braço forte, Senhor, Pois é, Jesus. nos ergues no chão. Pois com o teu braço forte. Pois com teu braço forte Realiza. realizas prodígio. Pois com teu braço forte. Pois com teu braço forte, Senhor, me ergues no chão. E apertando a mão do seu irmão agora para finalizar. Diga a ele: olha, Jesus conta comigo, mas também conta contigo. E por essa nova paróquia, contamos com todos vocês. Vamos assim nos preparar.
seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos voltar para os nossos lugares com um coração grato. Vamos receber bem essa Eucaristia de hoje.